Olá, nós estamos chegando aí ao nosso última aula, nossa quinta aula de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, a nossa primeira parte da nossa quinta aula dessa matéria tremenda e poderosa, necessidade de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de um revestimento. A igreja precisa de uma capacitação para viver esse tempo, para viver daqui para frente. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos da plenitude do Espírito Santo. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre batismo e plenitude. Por quê? Desde o momento em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo. Só que você tem o Espírito Santo que te convence do pecado, do juízo e da justiça. O que te falta é a plenitude, o enchimento. Enchei-vos do Espírito, bapto, mergulhado dentro de revestimento especial, né? Batismo original da palavra é bapto. Nós já vimos isso em Pedras Fundamentais 2, a doutrina dos batismos. E na doutrina dos batismos nós falamos que o bapto significa o quê? Colocado dentro de, bapto nas águas, submerso dentro das águas, bapto no fogo, submerso no fogo, bapto no sofrimento, mergulhado no sofrimento, colocado dentro de, submergido, mergulhado, encharcado. Então a palavra de Deus nos diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito, porque é o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito que te convenceu do teu pecado, do juízo e da justiça, então você confessou Jesus como Senhor. Mas tem mais, tem algo mais, tem a plenitude que você pode buscar. A hora que o Espírito Santo vem na plenitude, você sente um renovar, um regozijo, um refrigério, você sente algo novo, é como uma corrente elétrica, uma energia que te faz tremer na verdade, e você tem a plena certeza que isso é o poder do Espírito Santo, é um tremor, satisfação interna, é uma sensação de alegria, uma sensação que te alegra, que te enche, que te satisfaz. Então nós precisamos da plenitude do Espírito para podermos gerar um avivamento. Elias clamou a Deus e Deus respondeu com fogo dos céus. Quando ele foi dizer a Acabe, aparelha os seus carros, porque eu já ouço o barulho de chuvas que vem vindo sobre a terra, Acabe foi aparelhar os carros, Acabe foi beber, foi comer, mas Elias subiu o monte e foi gerar aquilo que já era uma palavra profética. Elias foi subir o monte, se dobrar diante da presença do Senhor. Quando o Espírito Santo vem, ele te mostra uma nova revelação da natureza do Senhor Jesus Cristo. Ele desperta a sua alma, uma nova paixão pelos perdidos, e você passa a ver as pessoas com outro olhar, e você desperta, né, um reavivamento apostólico profético, um avivamento que vai te levar a clamar por almas. João Batista, ele já declarava, né, que ele batizava com água para o arrependimento, e após ele viria um mais poderoso do que ele. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versos 10 a 12. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem? Jesus os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós explicamos esses dois batismos em detalhes na matéria Pedras Fundamentais 2, está gratuita, se você quiser assistir, está lá no canal do youtube.com/torreforte, vai em playlist, procura lá Pedras Fundamentais 2, ver todos os vídeos embaixo dessa Pedras Fundamentais 2. E aqui, o batismo no fogo, ele tem na sua mão a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, quando o Espírito Santo de Deus vem,
Primeiro ele convence do pecado, do juízo e da justiça. E aí nós buscamos o Espírito para poder se cumprir o derramar do Espírito de Deus nas nossas vidas. E Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Atos do Espírito, capítulo 1, versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, quem? Jesus, que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E eles perseveraram 10 dias em Jerusalém, 10 dias no cenáculo, e quando se cumpriu o dia de Pentecostes, aí então veio o Espírito Santo derramado sobre eles. Versículo 13, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Então eles perseveraram ali no cenáculo, aonde foram revestidos de poder. Todo cristão necessita de receber esse poderoso Espírito Santo. Antes do Pentecostes, era a dispensação da lei. Na dispensação da lei, o Espírito apenas visitava e se retirava e voltava ao Pai. Mas agora foi inaugurada a dispensação da graça no Pentecostes, aonde o Espírito Santo habita em nós. Jesus era o Emanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo é o Deus em nós. Então, em primeiro lugar, se Cristo e os apóstolos precisaram do Espírito Santo para fazer a obra, que diremos nós? Se Jesus e os apóstolos precisaram da plenitude do Espírito, então nós também precisamos. Jesus só iniciou seu ministério depois de ter recebido a autorização, ter recebido o revestimento. E quando ele recebeu essa autorização e o revestimento? No batismo. Quando ele foi batizado, pousou sobre ele o Espírito Santo e aí então foi autorizado. Ele recebeu o Espírito Santo na plenitude. E aí então João, o Batista, batizou ele no Jordão e Deus deu essa evidência. Vamos voltar lá, Mateus capítulo 3, verso 16, nos diz assim, sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que o temia. Ainda que era filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus aqui nesta terra veio em carne e sangue, 100% homem. Jesus precisava da plenitude, do revestimento, da capacitação, do batismo no Espírito Santo. Os apóstolos, para iniciar os seus ministérios, eles precisaram aguardar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, até que do alto eles recebessem o Espírito Santo. Então eles ficaram no cenáculo esses 10 dias até se cumprir Pentecostes. E aí se cumpre Atos 1:8. Mas recebereis a virtude, o dunamis, o poder que há de vir sobre vós do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. Você recebe poder para ser testemunha em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No verso 14, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos que perseveraram. Os 120 que estavam presentes e perseveraram no cenáculo esses dias
receberam revestimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, plenitude do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos 2:37. Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a gente vê que para fazer a obra tem que ter esse revestimento. Para fazer a obra, para cumprir a grande comissão, nós vamos precisar ser guiados pelo Espírito. E só podemos ser guiados pelo Espírito se tivermos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Se quisermos ter um ministério aprovado e dentro do centro da vontade de Deus, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos fortalece, que nos capacita, que nos dá poder, que nos usa com seus dons e manifestações e que nos faz lembrar a palavra de Deus. Segundo lugar, o Espírito Santo dá poder para testemunhar, como diz o capítulo 1:8 de Atos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. O Espírito Santo dá poder para testemunhar. Para sermos vitoriosos na vida cristã, nós precisamos ter o poder, o revestimento do Espírito Santo. Precisamos dele a fim de estarmos aptos a dar um testemunho eficaz e para desempenharmos a nossa principal função na qualidade de cristão. O propósito do batismo com o Espírito Santo é dar-nos esse poder. A prova mais espantosa da verdade do cristianismo está no fato de um pequeno grupo de humildes pecadores que, pelos padrões divinos, atingiu o propósito de perseverança, de insistência, de serem discipulados por Cristo, mas pelos padrões religiosos dos líderes daqueles dias, estavam rejeitados. Por quê? Eram iletrados, eram incultos. Olha só, Atos 4:13, o que vai nos dizer o texto. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Espera aí, esses pescadores que não têm estudo, não são culto, são indoutos e letrados, mas eles estiveram com Jesus. Eles foram capazes de enfrentar a mais severa oposição, perseguição, porque tinham a plenitude do Espírito Santo. Então, nós precisamos da plenitude para os dias de hoje, porque a plenitude vai nos dar força para não desistirmos, para perseverarmos, para sermos guiados àquilo que o Senhor quer, sob a proteção de Deus. O Senhor criou, na verdade, um grupo na terra que se chama um povo santo, lavado, comprado, remido pelo sangue do Cordeiro, que é a noiva de Cristo. E é só pensar o tanto que a palavra de Deus já foi perseguida, queimada em praça pública, proibida, mas por uma ação milagrosa de Deus chegou até nós mais de 2000 anos depois, somente sendo uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, em terceiro lugar, dá poder para levarmos uma vida de santidade, dá poder para que possamos viver uma vida de santidade. Romanos capítulo 8, de 1 a 13. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos segundo a carne, mas que andamos segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Então, o Espírito Santo liberta-nos da lei do pecado e da morte. Sem ele, as tentativas do homem no sentido de viver uma vida de santidade são fúteis e são vãs. Qualquer ser humano, por suas próprias forças, é incapaz de viver uma vida vitoriosa na força humana, agradar a Deus. Vai cair vez após outra, conforme Paulo descreve na sua experiência de vida aos Romanos, capítulo 7, não dá tempo de lermos aqui. Mas a justiça do homem são trapos de imundícia aos olhos de Deus. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele é o consolador que habita até a consumação dos séculos na terra, a todo aquele que confessa Jesus e que crê. João 14,16. Evangelho de João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Ele é o Consolador e veio para habitar conosco para sempre e nos proporcionar uma eterna comunhão com Deus. A satisfação e o prazer terreno satisfaz por um curto espaço de tempo, mas a permanente presença do Espírito Santo é uma satisfação contínua, é uma satisfação duradoura. A única coisa que pode preencher o vazio do ser humano é a infusão do Espírito Santo. A única coisa que pode saciar a busca do ser humano é a plenitude do Espírito Santo. Quando Adão pecou, começou um processo de morte espiritual. O homem foi se afastando de Deus e morreu espiritualmente. Morte é separação, morte é afastamento. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se o homem não for preenchido por Deus, o maligno vai fazer casas no coração dessa pessoa. Satanás vai levar aí legiões para habitar nas casas do coração, iludindo a pessoa que, preenchendo com vício, com bebida, com sexo, prostituição, com álcool, vai satisfazer ou vai encher esse coração, e cada vez essa ilusão vai aumentando mais e o vazio vai sendo mais profundo e o homem vai se afastando cada vez mais de Deus. Lucas capítulo 11, 24 a 26 nos diz assim:
Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então a gente observa aqui que, na verdade, se a pessoa recebe Jesus como Senhor, essa casa tem que ser destruída. Não adianta encher essa casa com a presença de Deus, porque Deus não quer habitar em casa de Satanás. Porque ele diz: tornarei para a minha casa. As casas do diabo têm que ser destruídas, fortalezas têm que ser destruídas, e são destruídas pelo discipulado, são destruídas pelo aprendizado da palavra de Deus. Em quinto lugar, o Espírito Santo vivificará o nosso corpo mortal. O Espírito Santo vivificará o corpo mortal. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. A cura divina, ela é realizada pela virtude do Espírito Santo. O poder do Senhor está presente para curar, estava presente para curar na vida de Jesus e tem que estar presente para curar na tua vida, na vida da igreja. O poder do Senhor era com ele para curar, assim como ele pode ser com você. O poder do Espírito Santo. Porém, o propósito de Deus vai mais longe. O que Deus quer para a tua vida inclui saúde divina no teu espírito, na alma e no corpo. No espírito, na alma e no corpo. 3 João, versículo 1, nos diz assim: o presbítero amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, como bem vai a tua alma. Como bem vai a tua alma. Desejo-te que te vá bem no espírito, na alma e no corpo. Em todas as coisas, o Senhor quer que você tenha plenitude. Deus pode se revelar como o Senhor seu médico, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o Senhor que te dá saúde. O Espírito Santo, ele quer te guiar a toda verdade, mas ele só pode te guiar se você der lugar, É João capítulo 16, versos 12 e 13. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Todo aquele que recebe o batismo com o Espírito Santo, ele tem a plena convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. A plena convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a pessoa se converte, Deus não remove o livre-arbítrio do homem. Na verdade, mesmo sendo uma pessoa convertida, ela ainda está sujeita a erros, ela ainda está sujeita a tomar decisões e atitudes precipitadas. Por isso que ela precisa mortificar a carne vez após vez, dia após dia. 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então, na verdade, andava com Paulo, estava ali no ministério, mas não havia tido uma conversão genuína. 2 Timóteo 2, 17 e 18. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, nós temos que estar cada dia mortificando a carne, cada dia voltando à verdade da palavra de Deus, buscando a dependência do Espírito Santo de Deus, para que possamos saber a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Se a pessoa se submeter à direção do Espírito, o Senhor a guardará das heresias e das graves faltas. E em sétimo lugar, o Espírito Santo ajuda-nos a orar de modo sobrenatural
como convém. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito. Então, para orar, não precisamos receber o batismo, né? Podemos orar assim que temos aí o senhorio de Jesus, temos que orar ao Pai em nome de Jesus. Para orar, basta você conversar com Deus, né? Agora, esse Deus que é misericordioso, perdoador, ele ajudará você. Quando você tem a plenitude do Espírito Santo de Deus, na verdade, você vai começar a orar em línguas, e o teu espírito ora bem. Então o Espírito Santo quer ajudar você, pelo poder da convicção do pecado, a fazer a oração do publicano. Tem misericórdia de mim, ó Deus, batendo no seu peito e clamando pela misericórdia. Porque quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça, então ela é levada ao arrependimento. E o arrependimento é o que prepara o caminho para que Jesus possa vir. Então, mesmo tendo Jesus como Senhor, somos humanos, né? Temos a natureza adâmica e ainda estamos sujeitos a falhas, mas quando recebemos a plenitude, o Espírito Santo vem com revestimento maior, uma força maior, e o dom de línguas, a variedade de línguas. Quando você ora em espírito, você ora bem, como Paulo explica aos irmãos de Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14 e 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo não está proibindo falar em línguas e nem orar só em línguas ou orar só no conhecimento, mas ter equilíbrio. Ter equilíbrio, porque somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Precisamos alimentar o espírito e alimentar a alma com a verdade da palavra de Deus e o intelecto. Então, qual a diferença entre conversão e plenitude? Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na verdade já foi uma ação do Espírito, já foi um agir, um mover do Espírito Santo que convenceu a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. 1 Coríntios 12, verso 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. João capítulo 16, versos 7 a 11. Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. É bem verdade que não deve haver muita demora entre a conversão e a plenitude do Espírito, né? Confessou Jesus como Senhor e Salvador foi porque o Espírito convenceu, então a pessoa já tem o Espírito Santo. O que ela pode não ter é a plenitude. Então, se a fé está presente agora, que ela confessou Jesus como Senhor e Salvador, ela tem que buscar a plenitude. Se a Bíblia ensina a verdade que devemos buscar, nós temos que buscar, né? Então, se houver uma sede, se houver fome, ele virá. Deus é um Deus para fazer do jeito que ele quer. Ele é Deus para isso. Agora, ele pode também inverter a ordem, como aconteceu na casa de Cornélio, né? Pedro estava resistente, não sabia, peraí, ele é gentil, ele é romano, será que a salvação é para eles também? Pedro estava inseguro quanto a isso. Nós falamos aí nas aulas passadas acerca da experiência da visão que Cornélio teve, da êxtase que
Pedro teve, o lençol que ele viu, mas mesmo assim Pedro estava resistente. Pedro foi à casa do centurião romano, que isso aí para um judeu na época era difícil fazer, mas ele foi. E chegando lá, olha só, Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu-lhes o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramassem também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e a magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém agora, porventura, recusar a água? O que é recusar a água? Recusar que sejam batizados na água para arrependimento? Peraí, já estão falando em línguas, já receberam a plenitude, o batismo no Espírito Santo, a gente agora não pode impedir que sejam batizados nas águas. Para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou-lhes que lhes fossem batizados em nome do Senhor, e então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. A narrativa do derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio. Na verdade, Pedro teve o primeiro chamado de ir para os gentios, mas ele tinha dificuldade, né? Ele tinha aí uma resistência de ir aos gentios, porque ele tinha aquele conceito ainda, aquela estrutura, aquele odre antigo, que era só para o judeu. Deus o chamou para ir para os gentios, ele não foi, então na verdade Deus levantou Paulo, que se torna então o apóstolo dos gentios. Agora, nós temos que entender que muito preparo espiritual, inclusive oração e jejum, fora observado ali. Observamos que Cornélio, mesmo como centurião romano, ele fazia esmolas, ele orava a Deus, ele buscava o Senhor. O resultado foi que quando Pedro ainda pregava, todos eles receberam revestimento e a plenitude do Espírito Santo de Deus. Então, em primeiro lugar, Cristo ensinou que os convertidos devem pedir o Espírito Santo. Temos que pedir. Por conseguinte, é uma experiência subsequente a de termos Jesus como Senhor e Salvador. É uma experiência subsequente a de tornar-se filho de Deus, ou seja, depois da conversão. Lucas capítulo 11, verso 13. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então Jesus fala aqui acerca de um relacionamento familiar, mas também fala de um relacionamento divino. O grande dom é o Espírito Santo, a dádiva, o presente de Deus. E o caminho normal de recebê-lo é pedi-lo. Pedi e dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando a pessoa se converte, ela recebe uma medida do Espírito Santo que vai convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, para ela afirmar o senhorio de Jesus. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, já tem o Espírito Santo, mas ainda não na plenitude. Então Jesus agora, depois de ressuscitar, ele ministra, ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, a plenitude, ela viria no dia de Pentecostes, e Jesus já tinha falado, explicado isso, sobre o fluir de águas vivas do seu interior. João capítulo 7, verso 37 a 39. João 7, 37 a 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu
ventre. Lucas capítulo 24, verso 47 a 49. Lucas 24, 47 a 49. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que estou sobre vós, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles tinham que permanecer, perseverar em Jerusalém para serem revestidos. Revestimento, capacitação que vem do alto. O próprio João Batista já tinha proferido: eu, porém, vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um mais poderoso do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a conversão e a plenitude não tem nada a ver. São duas ocorrências distintas. Converteu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, está salvo. A pessoa pode ser salva sem ter a plenitude do Espírito? Pode. Confessou Jesus como Senhor e Salvador, Paulo nos diz, a saber se com a tua boca confessares, então na verdade está salvo. Agora a pessoa pode estar salva e morrer sem ter tido uma experiência da plenitude do Espírito. Ela pode estar salva, passar pela morte, ir para a eternidade com Cristo e não receber a plenitude do Espírito Santo. Então, esses dons do Espírito não salvam, a plenitude do Espírito não salva. O que te salva é o senhorio de Jesus. Quando os 70 retornaram jubilando e foram para Jesus e mostraram alegria, Jesus disse: olha, a alegria verdadeira é porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus não está... Vamos lá, Lucas 10, versos 10 e 11. Lucas 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas dizeis: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabeis contudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. Então o reino chegou ali. Aí então eles vão, eles pregam, eles na verdade ficam ali regozijando por causa disso, e aí então Jesus vai dizer exatamente essa situação: alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Então, quando Filipe foi pregar em Samaria, também houve um grande mover de salvação. Atos capítulo 8, Atos 8, verso 14. Só que ainda eles não conheciam o Espírito Santo, ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Atos 8, 14 a 17. E os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. Peraí, no versículo anterior fala que eles já tinham recebido a palavra, mas não tinham recebido o Espírito. Então, muitos receberam a palavra sem receber o Espírito Santo na plenitude. Pedro e João oraram por eles para que recebessem o Espírito, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, somente eram batizados em o nome do Senhor Jesus, batismo nas águas para a remissão dos pecados, arrependimento. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, e Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E aí Pedro vai ficar nervoso com essa situação. Segundo lugar, Paulo recebeu o batismo do Espírito Santo logo após a conversão. Atos capítulo 9. A experiência do apóstolo Paulo foi significativa. Ele converteu-se de uma maneira maravilhosa no caminho de Damasco, né? Já falamos da conversão dele, mas olha só, Atos capítulo 9, verso 8 a 17. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai
à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele as suas mãos para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Que coisa tremenda, que experiência tremenda. Porém, ele não foi cheio da plenitude com o Espírito Santo naquele momento. Fato ocorrido somente 3 dias depois da conversão. Ele cai, ele tem a visão, ele fica cego, quando um discípulo chamado Ananias veio ao local, orou sobre ele por causa da visão que recebeu, e aí então ele ora por cura, ele é batizado e recebe o Espírito Santo. Terceiro lugar, Paulo ensinou que o batismo no Espírito Santo é subsequente à conversão. Quando o apóstolo Paulo foi a Éfeso, sua primeira pergunta foi: recebestes já o Espírito Santo quando crestes? Vamos lá, Atos capítulo 19, verso 1 e 2. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha a resposta deles. E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que se convertem, recebem Jesus, mas não têm a plenitude. Isso nos mostra que Paulo sabia que o Espírito Santo não desce, não enche a pessoa na plenitude no ato da conversão. Senão ele não teria feito essa tal pergunta. Agora, quando ele teve o conhecimento de que não o haviam recebido, falou-se então a respeito do que João ensinava acerca dessa experiência. Em seguida, impondo-lhes as mãos, foram batizados com o Espírito Santo. Para sermos guiados pelo Espírito, temos que ter a plenitude do Espírito. Para sermos guiados pelo Espírito, temos que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que recebe a Cristo é natural, é verdade, já tem o Espírito Santo. Se você tem Jesus como Senhor, ninguém pode dizer que você não tem o Espírito. Você tem o Espírito Santo, que você não tem a plenitude. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, ter o Espírito tem. Romanos 8, 9. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Então há uma diferença em conversão, presença do Espírito Santo de Deus na salvação, e plenitude, enchimento do Espírito Santo, que aponta aí justamente para aquilo que Jesus falou: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 14, 17. 14, 17. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, mesmo aquele que já recebeu o Espírito Santo, é uma busca contínua. Existem aí níveis, né? Lembra lá da visão do profeta Ezequiel das águas purificadoras? Tem muita gente que se satisfaz com a água no tornozelo, outros se satisfazem com a água nos joelhos,
outro se satisfaz com a água nos lombos, mas o que Deus quer é que você passe a nado, mediante aí a revelação de Ezequiel 47. Deus não faz sequer 2 flocos de neve iguais. Cada um tem a sua particularidade, sua experiência pessoal. Embora a palavra de Deus nos diga que há um só batismo, quando fala um só batismo, é em Cristo Jesus. Mas há muitas formas de manifestação, como já estudamos em Pedras 2. Batismo no arrependimento, batismo nas águas, batismo no corpo, o batismo no Espírito Santo, o batismo nas nuvens que te dá a direção da tua palavra, batismo no fogo e batismo no sofrimento. Vamos para o intervalo e já retornamos para concluir a nossa matéria.